Histórias e Amores apresenta. Ele me ensinou a seduzir, mas foi o primeiro a se apaixonar. E se o homem mais frio que já se ouviu falar fosse o único capaz de ensiná-la a despertar o desejo de outros homens? Mas o destino preparou uma armadilha que ninguém esperava. Ela precisava aprender a seduzir para sobreviver. Ele jurou nunca se deixar seduzir por uma mulher. Mas algumas lições não podem ser ensinadas sem consequências. E quando o desejo deixa de ser um jogo, o coração paga o preço. De onde você assiste ao vídeo? A chuva caía fina sobre as ruas aristocráticas, enquanto carruagens cruzavam a cidade envoltas em neblina. Dentro de uma casa modesta, porém indigna, Martha Carter segurava uma carta com as mãos trêmulas. Seu futuro estava sendo decidido, sem que ela tivesse escolha. Seu tio, seu único parente vivo, estava afundado em dívidas e havia aceitado uma proposta cruel. Martha deveria se casar com um homem rico que, segundo seu pensamento, certamente seria um velho e insensível. Mas ela não era ingênua, pois sabia o que poderia significar aquele casamento: submissão, silêncio e prisão. Determinada a mudar seu destino, ela tomou uma decisão impensável. Se conseguisse atrair a atenção de um homem que desejasse, talvez pudesse escapar do seu destino cruel. Mas havia um problema. Martha não sabia seduzir. Não aprendeu porque nunca se relacionou com nenhum homem. Foi então que um nome surgiu em sua mente quase como um sussurro proibido: o Duque Arthur Coleman. Todos afirmavam que ele era um homem que não amava, um homem que não se envolvia, um homem que destruía reputações das belas mulheres sem sequer demonstrar nenhum afeto. Martha bateu a porta da mansão dele com o coração em guerra. A mansão Coleman era silenciosa, imponente, quase intimidadora. Quando Martha foi conduzida até ele, encontrou-o de pé, próximo à janela, com a luz cinzenta iluminando seu perfil severo. Ele não sorriu. Diga-me, por que uma jovem dama viria até a minha presença voluntariamente, comprometendo a sua reputação? Porque eu preciso aprender algo que o Senhor domina. E o que seria? Como seduzir uma pessoa. Arthur a olhou por alguns segundos e depois caminhou lentamente até ela, cada passo carregado de uma presença quase sufocante. A senhorita veio ao lugar errado. Se busca romance. Não busco romance. Busco a minha liberdade. Busco controle sobre a minha vida. Aquilo o fez parar. Pela primeira vez, ele realmente a observou, e algo nela o intrigou. E acredita que posso ensiná-la? Dizem que nenhuma mulher resiste ao Senhor.
que, por mais que resistam, sempre se entregam em seus braços. Então quer aprender a manipular os corações dos homens, não é? Quero aprender a não ser escolhida por um homem como uma mulher submissa às suas vontades, mas poder escolher o homem ideal para mim. Muito bem, senhorita Carter. Aceito, mas aviso de antemão, minhas lições têm um preço. E qual seria o preço? Ela pensou, mas não disse nada, pois precisava da ajuda dele. O preço, dependendo do que fosse, ela decidiria depois se pagaria ou não. As visitas começaram discretamente, sempre ao entardecer, sempre em segredo. A primeira lição não envolveu toque. Vejo que se enfeitou toda para a nossa primeira aula. Você está diferente hoje. Bem, sedução começa com a presença. Senhor, eu não estou diferente. Apenas me arrumei mais um pouco, mas ainda sou a mesma. Naquela tarde, ele a ensinou a andar mais devagar, a sustentar um olhar por um segundo a mais, a falar baixo e fazer com que os homens se aproximassem. Mas Marta se sentiu incomodada, pois percebeu que cada instrução vinha carregada de algo não dito. Na segunda lição, ele se aproximou, muito perto. A senhorita recua quando alguém invade seu espaço. Porque é invasivo. Não, é poder. Indica que você possui o poder da atração, do magnetismo. Fique parado enquanto eu me aproximo de você. Ela ficou. O ar entre eles mudou. O coração dela acelerou. O corpo entrou em sinal de alerta. Agora respire calmamente e não desvie o olhar. Marta tentou, mas era difícil, porque havia algo nele que ela não sabia identificar. Não era apenas a sua presença, era um alerta de perigo. Com o passar dos dias, as lições se tornaram mais intensas. Um ajuste na postura com as mãos dele em seus ombros, um sussurro próximo demais ao seu ouvido, um toque que demorava meio segundo a mais do que deveria. Marta se surpreendeu com um sentimento que começou a surgir em seu coração. Não estava apenas aprendendo, ela estava sentindo. Sim, para o seu espanto, ela estava sentindo tudo de uma maneira que não deveria ocorrer. Os toques sutis em seus braços, os olhares demorados em seu corpo, o suspiro de prazer que ele disfarçava quando tinha que conduzi-la em algum ato onde os seus corpos ficavam muito próximos. Mas, meus caros, o mais perigoso de tudo eu vou lhes contar agora. Ele também estava sentindo emoções que não deveria.
Como ele, um homem tão experiente com as mulheres mais audaciosas da sociedade, poderia sentir algo a mais por uma jovem virgem e inexperiente? Não seria possível uma coisa dessa. Por este motivo, acreditou que era apenas o ato de estar sempre próximo à bela Marta que mexia com as suas emoções masculinas. Numa noite silenciosa, a chuva voltou e Marta chegou encharcada. Arthur a observou por tempo demais. A senhorita deveria ter ficado em casa. Não queria perder a lição. Ele se aproximou, devagar. Nos seus olhos havia uma expressão que fez Marta estremecer silenciosamente. No entanto, permaneceu imóvel, não evitando a aproximação lenta e sedutora do duque. Hoje não haverá lição. Por quê? Houve um breve silêncio entre eles e o mundo pareceu parar naquele momento. Marta percebeu que sua cabeça girou e as pernas tremiram. Entretanto, como boa aluna que era, deixou que seu magnetismo o atraísse cada vez mais para perto. Porque não confio mais em mim. E eu deveria confiar em você? O coração dela estava disparado, mas ela agora sabia como agir nesses momentos, pois aprendeu tudo direitinho. Olhou nos olhos dele e estreitou um leve sorriso convidativo. Ele a encarou intensamente. Não deveria. Mas ela não se afastou, pelo contrário. A mão dele subiu lentamente até o rosto dela, hesitando, como se lutasse contra si mesmo. Isso que estou com muita vontade de fazer é exatamente o que não deveria acontecer. Mas aconteceu. Ele se aproximou mais e a pegou nos braços, suspirando como um lobo faminto de desejo. E então a beijou, profundo, carregado de tudo que não deveria fazer, mas não pôde se controlar. Não foi impulso, foi redenção. Foi um ato desejado e reprimido por dias. Foi uma entrega total do desejo que o consumiu desde os primeiros momentos que ela entrou em sua mansão. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. A lembrança do beijo do Duque não saía de sua mente. Estava irremediavelmente apaixonada por um homem que não se apaixonava por ninguém. Em seus pensamentos existiam várias perguntas e várias respostas que confirmavam que estava em uma situação inevitável. Como seria a sua vida agora? Como procurar um homem para se casar se estava apaixonada pelo Duque? Certamente, ele apenas a beijou por não saber se controlar diante de uma mulher, e ela sabia que ele nunca assumiria um romance.
Na manhã seguinte, o seu tio revelou quem era o nobre que lhe fez a proposta de casamento. O homem com quem seu tio havia negociado seu casamento não era nada mais nem nada menos do que o próprio Duque Coleman. O mundo de Marta despencou de vez. A sua mente já estava atordoada com o dia anterior e agora descontrolou-se de vez. A proposta sempre foi dele? As lições nunca foram apenas lições? Ela não era uma aluna? Ela foi apenas parte de um jogo? Tomada de uma dor intensa e se sentindo enganada, ela entrou pelo escritório dele sem se fazer anunciar. Ferida, traída, ela o confrontou. Então todos os seus ensinamentos foram manipulação? Você brincou com os meus sentimentos o tempo todo? Fingia que me ensinava a seduzir, enquanto me seduzia? Eu precisava de uma esposa que pudesse enfrentar a sociedade. Então decidiu me moldar? Decidiu me conquistar para ficar fácil ter uma mulher sob o seu controle? Decidi te conhecer melhor. Se eu revelasse que a proposta de casamento era minha, você repudiaria sem me conhecer. Você me escolheu para casar com você apenas para ter uma esposa para apresentar para que todos deixem de falar sobre a sua vida de homem devasso e boêmio, Duque. Para isso, você não precisava me conhecer. Eu seria obrigada a me casar com você de qualquer jeito. Silêncio, mas pela primeira vez, ele não parecia no controle. Ficou sem conseguir negar o pensamento dela sobre ele. Dessa forma, Marta se retirou da sala e partiu sem dizer mais nada. No entanto, levou algo com ela. Não era apenas dor, porém a consciência de que ela não era mais a mulher inocente de quando entrou pela primeira vez na mansão dos Coleman. Semanas depois, ela retornou. Marta não era mais a mesma. Havia algo novo em seu olhar. Não mais dúvida, não mais medo, mas escolha. A porta da mansão se abriu lentamente e o som de seus passos ecoou pelo salão silencioso. Arthur ergueu o olhar e, por um instante, o homem inabalável hesitou. Agora sou eu quem tem uma proposta a fazer, Duque. Não sei qual é a sua proposta, mas estou feliz porque voltou. O senhor se esqueceu de que o senhor é um homem também. Então diga qual é. Eu serei a única mulher em sua vida. Sua vida de boêmio sedutor acaba aqui e agora. Silêncio. O ar entre eles denso. Arthur respirou fundo. E pela primeira vez não era mais o duque insensível às exigências amorosas de uma mulher que todos conheciam. Ele era apenas um homem apaixonado e submisso ao controle da mulher que amava. Eu passei a vida inteira conquistando as mulheres e evitando ser seduzido por elas. Mas você foi a única que não tentou me seduzir e ainda assim foi a única que conseguiu. Entretanto, se for preciso, eu abandono o título, o nome e o orgulho
Eu faria tudo para tê-la em meus braços para sempre. O ar parou. O tempo desacelerou. Marta não recuou, mas também não se entregou imediatamente. Ela queria mais. Queria demonstrar o poder de sedução de uma mulher. E então disse: Então aprenda, Duque, como é estar do outro lado. Como é ser seduzido e reduzido à expectativa de receber ou não o amor de outra pessoa. Marta se aproximou devagar, no mesmo ritmo que aprendera com ele. Contudo, agora era ela que o seduzia. Ela ergueu o queixo, confiante em si mesma, como ele a ensinou. Então deu o primeiro passo. Ela encostou seu corpo no dele e sua mão alisou seu rosto, repetindo o gesto que um dia ele fez. Ele observou a autoridade que ela havia conquistado na arte da sedução e sorriu docilmente, se deixando ser acariciado por ela. E quando finalmente ela o beijou, ele suspirou de prazer e se surpreendeu com os carinhos ousados com que ela alisou seu corpo. E naquela noite, o homem que conhecia a arte da sedução aprendeu pela primeira vez o que era se apaixonar, pois ele a ensinou a seduzir, mas foi ela quem o dominou. Agora, me conta aqui nos comentários, para você, quem seduziu quem? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.